Meus amores, o meu convidado de hoje tem 31 anos, ele é consultor empresarial, ele é ex-marido da Nájila Trindade, a mulher que se envolveu com uma polêmica com o jogador Neymar recentemente. E o Steven me procurou porque ele disse: Antônia, eu já dei várias entrevistas, eu acho que eu não me fiz entender, os outros veículos deturparam o que eu falei e eu gostaria de ir no seu canal porque o seu canal é visto, é tido como um veículo de comunicação que não deturpa o que a gente fala, que não distorce os fatos, e eu quero te agradecer muito, viu? Eu que agradeço, Antônia. Com vocês, meus amores, me dá a mão aqui, Stevens Alves. 31 anos. 31 anos. Tá namorando, Steven? Estou namorando, acho que sim, acredito que sim. Tá na dúvida. Eu tô orando ainda para continuar. Tá apaixonado, tá apaixonado. Stevens, te agradeço, tá, por você ter me procurado. Eu confesso, Antônia, não procuraria nem a sua ex-mulher e nem você para falar desse assunto, mas com a abordagem que você fez, eu acho que isso aqui é um canal de comunicação e que não seria, né, não faria sentido eu dizer não. Então, o que eu fiz, Stevens? Vou tentar o máximo me abster da minha opinião, né? Vou tentar o máximo me abster da minha opinião, mas o que eu vou te perguntar aqui foi um compilado do que eu fiz dos veículos por onde você passou. Isto é, G1, Fantástico, Veja, Metrópole, enfim, uma série de portais e TVs por onde você passou. E aí eu vou falar, na Veja eu li isso, você vai dizer se procede ou não. Vamos lá, começa. Bom, primeiramente, eu te procurei justamente por isso, né? Esses veículos que eu procurei para falar, que me procuraram também, né? Sim. E eu acho que eu poderia começar falando por uma das coisas que tem me incomodado muito, né? As pessoas, elas dizem que eu tenho me aproveitado dos veículos de comunicação e, na verdade, eu não aceitei 5% dos convites de pessoas me procurando, de emissoras me procurando, de revistas me procurando. E eu apenas falei com duas emissoras, e aí eu percebi que a Globo, no Fantástico, eu fiz uma entrevista de 1h30 e tem 2 minutos no ar, né? E essa edição não foi favorável a você? Não foi porque, e eu repito, eu falo isso em todas as entrevistas, e também é uma coisa que não vai pro ar. Eu não estou apoiando nem a Nájila e nem o Neymar. Eu não estou apoiando nenhum dos dois. Eu, na verdade, não queria ter me envolvido nessa bagunça toda, porque para mim é uma bagunça, né? Bagunça. As pessoas dizem, você está querendo se aproveitar para aparecer. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas coisas. Só que o problema é que no meio disso tudo, apareceu meu filho, né? Seu filho está com 6 anos? Meu filho vai fazer 7 anos mês que vem, daqui a um mês. Já entende tudo? Já entende tudo. Ele tem sofrido bastante, né? Por quê? Porque eu precisei tirar ele de perto dela. Na verdade, eu e ela precisamos fazer isso. Ela me pediu, eu já estava tentando buscar ele, depois que aconteceu toda essa bagunça, quando o Neymar postou o vídeo lá, e aí eu estava tentando chegar até ela para pegar meu filho, para ela poder ter cabeça para resolver as coisas dela, e ela estava pedindo isso. Só que para eu ir até ela, tinha muita gente em cima de mim, então eu saberia onde ela estava, porque ela estava na casa de uma amiga, escondida, porque ela não queria aparecer, ela não sabia nem o que falar, como agir. E no meio desse tumulto, ela escondida, o filho de vocês estava onde? Estava com ela. Estava com ela. Deus. Porque assim, o meu filho ficou com ela, ele tinha ficado comigo alguns dias, ela foi prestar queixa numa sexta-feira à noite, e ele estava comigo nessa sexta-feira, e nessa sexta-feira, assim, ela já se sentiu muito... acho que insegura, né? Porque assim, ela foi fazer uma denúncia anônima. Quem trouxe isso a público foi o Neymar. Ela fez uma denúncia anônima. E o Neymar fez um vídeo expondo toda a conversa, quem era ele, quem era ela. Você sabe me responder, o fato aconteceu, acho que 15 de março, correto? A gente está em que mês? 15 foi mês de março... passado? 15 de março, foi mês passado isso, não foi? Não, mas não foi em março não. Acho que foi mês passado, mas mês passado não é março. Maio? Maio. Perdi no tempo. 15 de maio e ela só foi prestar queixa no dia 31. Acho que foi isso. 16 dias depois. 2 semanas depois. Por quê? Você sabe? Eu não sei.
Eu sinceramente não sei. Eu acho que e muitas pessoas que me procuraram falaram que tinha que ter feito essa denúncia lá. Assim que saiu do hotel, ela tinha que ter feito essa denúncia. Isso é um ponto de interrogação para mim e para muita gente, né? Talvez insegurança, talvez medo, eu não sei. E Steve, você ficou casado com a Nájila há quantos anos? 7 anos. 7 anos. No meio disso, rolou uma discussão seríssima e você me mostrou uma cicatriz. Deixa eu ver isso aqui. Oh, meu Deus. Uma cicatriz de uma facada que ela te deu, correto? Sim. Seria muito invasivo te perguntar o que culminou essa facada? Seria invasivo, mas eu vou responder. Nós éramos muito jovens, né? Nós sempre sofremos... Ela está com quantos anos? Ela está com 26. 26 anos. E nós sempre tivemos muitos ciúmes um do outro. Tanto eu quanto ela. E aí nós começamos a entrar num clima de um relacionamento que não é saudável para ninguém. Sim. Com muitas brigas muito calorosas. Isso nunca é legal, né? Não é saudável para nenhum casal. E em uma dessas brigas... E dessas brigas eu não me omito, já houve troca de agressões e isso não é saudável para nós. E em uma dessas discussões, ela estava no sofá, ela estava comendo uma maçã com uma faca e na discussão aconteceu dela me apunhalar. Gente, no peito, poderia ter te matado. Poderia, assim. Ela é dada a um rompante, né? Você declarou várias vezes aqui, em vários veículos, que ela é dada a um rompante, ou seja, uma pessoa que perde as estribeiras com facilidade. Isso é um perigo. Então, é um perigo em partes. Por exemplo, ela é uma pessoa que ela tem um temperamento dela. É uma pessoa que ela não... Se você começar a falar e ela não concordar com o que você está falando, ela vai te interromper e vai falar o ponto de vista dela. Ela não tolera injustiça pelo ponto de vista dela. Não quer dizer que ela está correta ou não, mas ela não tolera. Só que assim, esse episódio da facada tem um lance muito, muito interessante que ninguém explora. As pessoas só falam assim, poxa, ela é agressiva, ela te deu uma facada. Mas assim, nós estamos falando de uma pessoa... E essa facada só tem valor hoje por conta de ela ter se relacionado sexualmente com o Neymar. Senão não teria valor nenhum, como nunca teve. Né? Sim. Então, assim, as pessoas procuram isso para traçar o perfil dela. Todos os repórteres que perguntam para traçar o perfil dela. Mas é que depois de um episódio desse, para a gente poder chegar numa conclusão, a gente realmente busca o histórico. Sim, eu concordo contigo, só que tem um fato muito importante. Eu nunca prestei queixa dessa facada. Se tem alguém que foi até a delegacia e prestou queixa dessa facada, foi ela. Como é que ela te deu uma facada e foi lá prestar queixa? Não entendi. Falou, eu fui lá e dei uma facada nele. Então, assim, se é uma pessoa... Ela foi lá, contou a história, né? Se você pegar o boletim foi registrado por ela. Quer dizer, se ela não tivesse registrado, eu nunca teria feito isso. Então, ela, na nossa briga, ela foi lá na delegacia, né? Ela me socorreu após ela ver o que tinha acontecido. Meu irmão foi lá, me levou para o hospital e ela foi para a delegacia. Tivemos essa briga, tal, aconteceu isso. E ela que contou do episódio da facada. Aí foram atrás de mim, perguntaram tudo o que tinha acontecido. E a minha conversa, e o que eu falei foi exatamente o que ela disse. Então, assim, mas ela que abriu esse boletim. Então, isso para mim é um ponto muito... Não estou falando que o que ela fez, o que eu fiz certo. É correto. Só estou falando que é uma pessoa que merece um voto de confiança no que disse. Porque se ela foi lá capaz de se autodenunciar, eu dei uma facada nele, por que ela mentiria? Entende? Steven, eu gostaria que você repetisse aqui, porque a gente conversou um pouquinho, gente. A gente conversou um pouquinho antes de começar. E aí, pela análise do Stevens, que ele me disse o seguinte, Antônia, ela saiu de São Paulo para ter ter relações sexuais com o Neymar, que segundo ela mesmo diz, era um sonho dela. Sim. Né? Então rolou na primeira noite, certo? E aí veio, esse episódio que ela alega do estupro foi na segunda noite, correto? Não, pelo que eu vou colocar pela minha ótica, né? Isso aí é justamente que existem dois pontos que as pessoas falam assim, ela tentou dar o golpe da barriga, né? Então assim, ela tem aquele DIU, então ela é impossibilitada de engravidar. Sim. Então o golpe da barriga não foi, e acho que não é nem o desejo dela. Agora, o lance de ela aplicar um golpe para para criar todo esse cenário do estupro. Eu vou falar como homem, tá?
vou repetir, estou separado dela aí há 1 ano e meio ou mais que isso, mas vou falar como homem. E não é muito confortável falar da mãe do meu filho, mas vamos lá. Se eu sou mulher e eu vou me encontrar com um homem para transar com ele, e esse homem é o Neymar, e eu quero aplicar um golpe nele, e eu, assim, existe a possibilidade de eu só vê-lo uma única vez. E no relato dela, na queixa dela, ela fala que, que o estupro aconteceu e as agressões aconteceram na primeira noite. Pelo que eu entendo, eles tiveram 2 noites e só teve uma noite de sexo, que foi essa primeira noite. Então, se eu sou mulher e eu quero aplicar um golpe num cara como o Neymar, eu vou gravar a primeira noite. Eu vou me preparar, eu vou chegar no local e eu vou me preparar. E nas mensagens que ele publicou, quando ele foi pro hotel encontrar com ela já estava lá aguardando ele. Quando ele fala, eu tô indo pra aí, eu tô bem louco, tô indo e tal, ela já estava lá aguardando ele. Então, se eu quero dar um golpe no cara, o cara já tá vindo pra cá bem louco, eu coloco uma câmera em algum lugar, como ela fez na segunda noite, para tentar reproduzir o que aconteceu. E gravo a primeira noite. Qual a garantia que eu tenho, Antônia, que ele vai voltar a segunda noite? Um cara como na posição dele. Então, de verdade, não que eu esteja defendendo ela ou não. Eu só acho que ela não está mentindo. Eu tenho os meus motivos pessoais para acreditar que ela não está mentindo. Porque também, se ela quisesse também aplicar um golpe no cara desse, ela não precisa... se ela quisesse ficar famosa, ficar conhecida, existem formas muito mais inteligentes, e eu acho que ela sabe disso, de se promover, de ficar conhecida. O cara falou que perdeu o anel lá, né? Ele falou, cadê meu anel? E aí ele estava procurando o anel. Se ela pega o anel do cara e tira uma foto lá, direto de Paris, novo affair de Neymar, acabou. Ela consegue se promover rapidamente. Então eu acho que ela não planejou, eu acho que ela foi de fato pelo objetivo, como ela relata, que foi para ter uma noite de sexo com ele. E se ela quisesse mesmo aplicar um golpe nele, teria sido na primeira noite. E não na segunda, quando ela tentou gravar, fez aquele vídeo lá que até hoje ninguém sabe o restante do vídeo. E pra mim tem o restante do vídeo, porque o vídeo termina aonde não tem ninguém perto do celular, né? Eu imagino que é um celular que está em algum lugar e aí eles estão longe lá e o vídeo para. Alguém tem que chegar no celular para parar o vídeo. Então tem continuidade. E cadê o resto, né? Agora, se isso joga contra a ela ou não, eu não sei o que acontece. O advogado dela fez um relato, né, sobre esse vídeo. O que você acha? Por que esses advogados estão todos desistindo de defender a Nájila? Olha, os contatos que eu tive com ela nesse meio tempo, esses contatos me fazem enxergar uma mulher que está desconfiando de tudo e todos. Para você ter uma ideia... Mas isso é um comportamento antigo porque em todas, por exemplo, na Veja, todos esses veículos que eu já falei, no G1, na Isto É, todos você repete a mesma declaração, que ela tem um comportamento explosivo, né, ela é impetuosa, então de repente pode ser que várias vertentes, como você falou, de se dar bem, pode ser que ela tenha apontado a vertente errada. Né? Porque na verdade ela destruiu também a vida dele, né? Você sabe. Então, aí é um ponto que eu falei isso na minha primeira entrevista, né? Eu não acho que ela esteja mentindo. Não sei o que aconteceu. Eu estava aqui em São Paulo. Só que eu não tenho nada a ver com essa história. Eu entrei nessa história porque o meu filho foi exposto. E isso eu coloquei também quando eu fui dar uma... Como que seu filho foi exposto? Então, aí é um outro ponto que as pessoas falam, você está querendo processar o Neymar para ganhar dinheiro? Eu não estou processando ninguém, né? Mas o Neymar, quando ele se viu encurralado pela situação, eu me colocando no lugar dele agora, tá? Ela está falando que eu trouxe ela aqui, eu estrupei ela, mas assim, o que eu... Não, porque entre uma pena de estupro e uma pena de expor fotos íntimas de uma pessoa, não dá para comparar. Ele é um jogador mundialmente conhecido. Sim. E um cara que se é acusado de estupro destrói a vida dele, a carreira dele. Então, mas não é só isso, é o filho dele. Porque assim, quando ele expôs a conversa... Tem que falar que ele tem um filho da idade do seu, né? Ele tem um filho da idade do meu, tem praticamente o mesmo nome e nasceram no mesmo hospital. Olha isso. Que doideira. Então assim, o que eu digo é que eu não sei como explicar para o meu filho se ele virasse para mim e falasse, pai, o que quer dizer esse negócio aqui que estão te chamando? Eu não sei o que explicar para ele. Assim como eu não sei explicar para o meu filho quando ele fala assim, pai, o que aconteceu? Meu filho fala dessa forma, tá? Aquela luta que teve do Neymar e da minha mãe. Por que aconteceu aquilo? Eu não sei o que falar. Imagina do lado dele.
A mãe do filho dele também, que... Ô mãe, o que estão falando do meu pai? Sim. Então, assim, são duas crianças que acabaram... Um estrago generalizado. Um estrago, né? generalizado, né? A Nájila, quando procurou fazer a queixa, ela colocou como é que diz? Fugiu a palavra? Que é anônimo, né? Ela fez uma denúncia... Uma denúncia anônima. E essa denúncia também era sigilosa, não poderia ser divulgada para ninguém, mas na manhã seguinte já estava em todos os lugares. E aí tem um lance dela ter falado da polícia também, né? Que ela falou que a polícia está toda comprada, e aí falaram que abriu um boletim contra ela. Eu vivi essa experiência de infelizmente o que você colocou, e eu tenho provas, porque eu fui atrás da emissora que publicou e me falou que quem cedeu as imagens que eu vou falar foi a própria polícia. Quer dizer, eu quando entrei no apartamento que foi arrombado, e eu tenho uma foto, eu te mostro, porque essa foto eu fiz antes de ela ir para lá. Tem marcas de chave de fenda, tudo. Podem falar que não foi arrombado de fato, mas tem marcas de violação na tranca. Em busca do tal tablet. Em busca do tal tablet. Mas assim, quando eu fiz esse vídeo e eu procurei um advogado para me proteger, porque eu estava sendo acusado de roubo do tablet, e as pessoas confundiram data, confundiram tablet, virou uma bagunça toda, né? Era tablet para todo mundo. Então, quando eu fui acusado, eu cheguei no apartamento, pedi para que um funcionário assistisse a minha subida até o apartamento. Eu falei, vamos comigo até lá, porque eu não vou entrar lá sozinho. Ele me acompanhou todo o percurso que eu fiz. Quando ele não me acompanhou, eu estava gravando, né? Que eu entrei na frente gravando, gravei todos os cômodos para mandar para ela e para ter isso como prova, para ela ver como estava a casa dela. E o funcionário estava comigo. E esse vídeo, emissoras me procuraram, oferecendo dinheiro por esse vídeo. E eu me recusei a vender, porque era a intimidade dela, a casa dela. Eu me recusei a vender. Quando eu entreguei para a polícia, no dia seguinte estava na Record. E a gente acaba tendo contato com as pessoas. Eu perguntei para a produtora da Record, eu falei, aonde foi que vocês conseguiram esse vídeo? Eu preciso saber. Da polícia. Ela falou que veio da polícia, foi um policial que passou o vídeo. Então assim, quando a Nájila fala que a polícia está toda comprada, é isso que ela quer dizer. E eu não acho que ela está errada. Porque assim, as informações, ela fez uma denúncia sigilosa. No dia seguinte, estava lá. Neymar, e aí o Neymar precisou se pronunciar. Eu falei isso tudo para chegar nesse ponto. E aí o Neymar precisou se pronunciar para defender a honra dele, a integridade dele, e eu entendo como homem, tá? Só que na hora que eu acho que ele teve a infelicidade de expor uma conversa aonde ele teve ele teve a preocupação de borrar o nome dela em alguns campos, não todos, né? Então aparece o nome dela lá. Você imagina um menino do tamanho dele se acusar de estupro. E isso aconteceu com o Cristiano Ronaldo. A gente tem outros casos no Brasil também, né? Que também foi acusado de estupro e tal. E aí depois a gente mostraram as fotos da menina lá em Las Vegas dançando, se roçando nele na boate, e depois subiram pro hotel. Eu conheço o Neymar um pouquinho. Uhum. E o pouco que eu conheço do Neymar, do fundo do meu coração, eu acho que ele não faria isso. Nem com ela e nem com ninguém. Estuprar, não. Aquelas porradas na bunda lá, aquela mancha lá, foi um sexo violento que a gente fez, não gostei. Até aí tudo bem, entendeu? Agora, estuprar, do fundo do meu coração, pelo pouco que eu conheço o Neymar, eu aposto que ele não fez isso. Não sei o porquê ela trouxe as coisas dessa forma. Mas a pergunta depois de ter te dado uma facada, depois de ser uma pessoa dada a rompantes, o seu filho com 7 anos, formação, né? Você acha realmente que ela tem condições de criar o seu filho? Eu acho que nesse momento não. Eu acho que nesse momento... Você pensa em pedir a guarda da criança? Também não. Também não, porque assim, além de saber que ela não tem condições, ela reconhece. Ela reconhece que ela não está bem psicologicamente, não está bem financeiramente, isso, né? A gente conversei com ela agora há pouco, ela falou, as pessoas estão me criticando que eu estou ganhando dinheiro com entrevista, com isso, com aquilo, e de fato a situação dela... Ela não está cobrando para dar entrevista. Não está cobrando e também não está se expondo, assim como eu também não ganho nada em uma entrevista ou outra que a gente acaba tendo uma visibilidade que eu acho negativa, tá? Não é positiva. Sim. Mas eu não ligo para isso, por quê? Porque existe um objetivo, que é justamente zelar pelo meu filho. Sim. Então, assim, eu fui criado por mulheres. Antônio, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Passamos por momentos muito difíceis, né? Durante toda a minha infância, sempre foi muito difícil, tudo que minha mãe fez por nós, a minha avó também.
E eu acredito muito na educação dada para mulheres. Não estou falando que eu sou um mau pai, muito pelo contrário, eu me considero sim o que ele precisa, né? Às vezes até mais. Só que se ela não tem condições de cuidar dele, eu vou sentar junto com ela e eu vou procurar saber o que eu posso fazer para devolver a mãe do meu filho para ele. O que ela precisa? Então, assim, isso é muito bonito da sua parte. Eu me voltar contra ela agora, ela está no momento onde facilmente qualquer advogado entraria com uma ação para tomar a guarda dela. E eu poderia ser como pai herói, o pai que tirou, né? Sim. Mas eu não acho que esse é o caminho. Meu filho ama a mãe dele. Sim. Ele chora de saudade da mãe dele. Eu vou fazer o mal para ele. Eu posso conseguir o título de pai do ano e fazer mal para o meu filho. Então, eu prefiro sentar e falar com ela. O que você precisa, Nádia? Que é exatamente isso. Meu filho estava 3 semanas comigo. E ela chorando, pedindo para vê-lo. Eu falei assim, olha, eu vou fazer de tudo para levar, porque eu, como pai, entendo isso. E eu trouxe ele, na data de hoje, ele ficou com ela. E o que eu puder fazer para ajudar ela a ter recursos para cuidar dele, eu vou fazer. Podem me crucificar, podem me julgar, eu não ligo. Eu sei não tem que ligar. o que para ele é valioso. O que para ele é valioso. O Luca, ele quer o quê? Ele quer a Nájila, ele quer a mãe dele. E na cabeça dele é tudo muito confuso, mas para ele tanto faz, ele só quer estar com a mãe dele. Se ela estiver mentindo, se for uma história, não interessa, é a mãe dele. E é isso que eu tenho que pensar. Se ela tiver, assim, e eu até disse isso na Record, eu não acho, se você me permite, claro. Não sei se eu estou falando demais. Não. Eu não acho que a Nájila, eu ouvi muito disso. Essa vagabunda aí tá destruindo o que as mulheres demoraram anos para construir. Sim, porque a gente está vivendo uma era muito complicada de feminicídio, de violência doméstica. E aí viu uma mulher acusar um homem de estupro. E se isso não proceder, ela está cagando todo um processo. É relativo. Entendeu? Porque assim, eu não acho que ela está cagando um processo. Meu ponto de vista é diferente do teu. Eu acho que ela está fazendo uso de um direito que vocês mulheres construíram. Agora, se a denúncia dela é verídica ou não, aí você passa para um outro patamar. Agora, assim, há anos atrás, vamos supor que realmente tenha acontecido esse crime. Há anos atrás, a mulher se calaria. Talvez por isso ela tenha ficado calada 2 semanas, eu não sei. Mas assim, talvez há anos atrás, essa queixa nem chegaria. Vamos supor que tenha acontecido de fato o crime. Não sou eu. A questão é, Stevens, some tablet, some celular, os advogados desistem, porteiro denuncia ela, faz uma queixa contra ela. Não tem um ponto favorável a Nájila, entendeu? Ela chega para uma entrevista, ela chega para o Cabrini, e aí ela vira e fala, não vou responder sobre isso. Também não gostaria de falar sobre isso. Também não gostaria. Tudo bem, ninguém é igual, mais uma vez vou me colocar aqui. Um cara que tenta fazer isso comigo ia perder uma orelha no dente. Eu ia carregar aqui de pendurado, mas essa sou eu. Ó, gente, olha o pedaço da orelha do vagabundo. Essa sou eu. Eu acho que ela tentou fazer isso, tá? Ninguém é igual a ninguém, entendeu? Então não tem nada, um ponto que nos faça crer que a Nájila esteja falando a verdade. Porque como é que a pessoa vem aqui e eu te faço uma pergunta, você está sendo maravilhoso, você está respondendo, está falando até mais do que eu estou perguntando. Uma pessoa vem aqui e fala que eu não gostaria de responder sobre isso eu também não posso falar, eu também não posso falar, porra, então não sai de casa para dar entrevista. Você está entendendo? Então, assim, mas era o desejo dela, tá? Até onde eu sei, porque... ela poderia continuar sem dar entrevista. Você sabe que esse tumulto todo sobrou até para o Mauro Naves, que é um cara super sério, que eu conheço há muitos anos, que eu sou amiga da esposa dele. Encontrei com ela recentemente, ela chorava, porque ela disse que soube a respeito do afastamento do marido dela no Jornal Nacional, uma notícia dada pelo William Bonner. E que, se o Mauro passou o telefone do pai do Neymar para os advogados da Nájila, foi porque o pai do Neymar autorizou. E a Globo não falou isso. Né? Optou por afastar o Mauro Naves, um cara sério, com anos e anos de casa. E que eu adoraria ter o Mauro aqui, mas ele não pode dar entrevista, porque ele corre o risco até de ser demitido. Então, assim, uma lambança generalizada. E não para de crescer, né? Não para de crescer? Não, eu sinto isso, né? Porque cada hora a gente tem um episódio novo, de um lado ou de outro, né? Que nem você falou. É o tablet, agora é o celular, agora é aquilo, agora... E aí é uma história que acaba ficando cansativa, né? Só que assim, eu não sou juiz, né? Creio que você também não. Mas assim, as pessoas, eu acho, posso estar errado,
Eu acho que não. Muitas pessoas também que chegam a mim e falam assim, não, porque são contra o Neymar. Eu falo, gente, eu não sou contra o Neymar. Eu também não sou contra a Nájila. Eu acho que é o seguinte, esse caso precisa chegar... Tem uma solução. Ele precisa chegar na mão do juiz. A pessoa que está apta a olhar as provas e falar assim, aconteceu ou não aconteceu. Mas ela não tem prova, essa é a questão. A única prova que poderia depor a favor dela foi o exame que poderia ter acusado estupro e não teve nada. É uma coisa que eu... Porque não estava lá, né? Sim. Então, o que aconteceu em Paris foi exatamente o que ela me falou. Você não estava lá? Eu falei, exatamente, não estava lá, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. O que você acha que vai acontecer? O que você acha? Como é que você parou para analisar como que vai ser o fim dessa história? Eu já desenhei vários cenários. Por exemplo? Nossa, Antônia. O primeiro advogado disse que largou o caso porque ela fez uma acusação que não era o que ele queria que ela fizesse. Que ele falou que queria que ela fizesse uma acusação. Mas é querer ou é o que ocorreu de fato? Eu não sei, né? Repita, eu não estava lá, né? Então, mas o que esse advogado falou? Não, porque um advogado vir falar assim, ela não falou o que eu disse que era para falar, porque a realidade é uma só. Não, e outra coisa, eu acho que também esse pronunciamento de um advogado, eu não sei se ele tem liberdade para falar mas isso. Mas ele alegou o quê? Pelo que eu entendi, a declaração dele é que ele orientou a ela prestar uma queixa sobre agressão e não sobre estupro. Ou seja, já eliminou o estupro a partir da conversa com a cliente. Foi o que o advogado, foi o depoimento dele, você pode procurar, ele fala isso, né? E aí ele resolveu, ele teve uma discussão com ela, onde ela falou, não, eu fui de fato, aconteceu isso. E ele, não, mas você tem que fazer... E ela, não, mas aconteceu isso, eu vou falar o que aconteceu. E aí foi onde ela foi lá e fez a queixa. E aí ele foi contra isso e abandonou o caso. Eu acredito que foi esse o motivo. O segundo abandonou pelo quê? Alegou o quê? Porque... O segundo foi o lance do tablet, né? Que ela disse que... o tablet estava no escritório dele e ela havia rastreado, né? Ela havia rastreado o tablet e falado que estava de fato no escritório dele, no endereço próximo ao escritório dele. E aí acho que eles entraram em desacordo por isso, pelo fato de ele falar, ela falar, tá lá, e você que pediu, foi você que roubou? Sim. E ele negou aí houve um estresse entre eles e por isso ele abandonou o caso. E o terceiro... Ele está no terceiro advogado. Está no terceiro advogado. Ele vem da Bahia, acho que é indicado pelo pai dela. Ela é baiana? Ela é baiana. Filha de baianos. Tem cara de gaúcha. Pois é, né? E a mãe dela é negra. Olha! A mãe dela é negra. Olha, eu digo que é uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. É a mãe dela. É uma pessoa que, se você conhecer, você vai falar assim, poxa vida. Então tem todo mundo sofrendo. Tem filho, tem pai, tem pai, tem muita gente. Os irmãos dela, que também assim não se sentem à vontade com essa situação. Mas quem é que vai se sentir Não, ninguém. Com uma história eu dela? de verdade, no meu trabalho, nas pessoas, na família, as pessoas me olham também torto. Ninguém tem coragem de chegar e falar, ei, tudo bem? O que está acontecendo? Às vezes você escuta uma piada de um amigo, alguma coisa do tipo, mas na maioria das vezes sofre um preconceito. Sua namorada não se incomoda de você estar... Se incomoda muito. Exposto por conta disso tudo? Exatamente. Esse tem sido o nosso maior estresse, porque talvez ela não tenha entendido o meu objetivo, de cuidar do meu filho, de zelar por ele, e às vezes ela se incomoda da forma que eu me posiciono, como se eu estivesse apoiando a Nájila. Parece muito. Parece muito, mas eu te digo uma coisa, eu cheguei a falar pra ela, se você for presa, eu vou ser o cara que vou pegar meu filho e vou levar ele lá na cadeia pra te visitar. Porque você acha que corre esse risco? Eu já vi cada teoria. Eu vi no Super Pop uma teoria de que ela pode pegar de 2 a 8 anos de cadeia. Por conta de calúnia, difamação, falso testemunho. Acusação de um falso crime. Então, mas assim, repito que eu ainda tenho meus motivos para acreditar nela. Sim. Não acredito que ela esteja mentindo, porque eu conheço ela. Então eu sei que a forma com que ela age é assim, é explosiva, mas ela trabalha em cima daquilo que ela realmente acredita. Então, se para ela, se na visão do advogado foi uma agressão, na visão dela foi um estupro, ela vai falar que foi estupro e ponto. Ninguém vai convencer ela do contrário. E foi o que aconteceu.
Você acha que um cara que escreve no WhatsApp saudade do que a gente nem viveu ainda é um estuprador? Não. Não, eu não acho. Libido de quê? Como é que é a outra frase? Razão do meu libido. Razão do meu libido. Não, mas esse foi ela. Bobo. Foi não, ela? Mas foi ela. Essa frase Razão foi dela. do meu libido é dela. Nossa, tem cada funk, você precisa olhar lá. Depois olha, nossa, já virou sucesso. Saudade do que a gente nem viveu ainda. Ele não é perfil de estuprador, de não. estilo. Então, assim, mas assim, eu posso te falar uma coisa que eu não esperava. É ver ele escrevendo, ou um atleta do calibre dele, coração. Eu sou um cara que olha o trabalho dele e falo, meu Deus do céu. Sim. Né? Mas escrever, tô bem louco. É gíria de menino bobo. Eu não tô defendendo nenhum nem outro. É gíria de menino bobo. E ela fala, vem pra cá. Fala saudade do que a gente nem viveu, tô bem louca, é pra chegar, porra, gata, gostosa, porque naqueles vídeos que ela mandava pra ele, aquelas fotos, é uma mulher que, porra, qual homem que não quer pegar aquela mulher? Entendeu? É bem eu difícil. gostaria de ver um depoimento da Nájila, que foi para lá, que foi para Paris. A Nájila gostosa, a Nájila que chega, a Nájila que bota o parrecão para jogo, a Nájila que fala, eu sou essa aqui mesmo. Me incomoda absurdamente, entendeu? Botar a camisinha de desenho animado e sentar e ficar, não, isso me incomoda também. Isso me incomoda. Eu vou te falar o que olha só, aconteceu isso e foda-se, eu vou correr atrás dos meus direitos e pronto. Ou se não houve nada, esquece, você tá entendendo? Mas eu vou te falar o que ela me disse. Que ela está se cuidando porque realmente, assim, são palavras dela, tá? Sim. De que as pessoas realmente vão conhecer quem ela é. Só que ela realmente não tem condições nesse momento. E às vezes se você pegar a entrevista que ela fez para Record, você percebe e pega os vídeos que ela mandou pro Neymar, ela realmente emagreceu. Então, assim, a autoestima Mas ela dela... se meteu numa puta confusão se ela não emagrecer. Eu vou te falar uma coisa, eu há muito tempo não vejo uma confusão dessa... Generalizada. Na minha opinião, ela se fudeu e fudeu o Neymar. Isso é muito grave, entendeu? E foi isso pra ela. Quando ela me falou uma coisa, eu falei assim, posso falar meu ponto de vista? Vocês dois criaram essa situação, vocês dois permitiram que isso acontecesse e agora vai cada um tentar trabalhar para correr atrás do prejuízo. Sim. Né? Agora que se tá certo, se não tá, eu não sou a pessoa que vai dizer isso. É justamente isso que eu gostaria das pessoas. Porque isso devolve a vida do meu filho, devolve a minha vida com tranquilidade. Que ninguém realmente fala. Porque assim, ela já sofreu vários julgamentos. Mas e se fosse o contrário? E se fosse uma mulher, né? E se fosse você? Que vai ver um cara e você vai e faz uma queixa contra o cara. Você realmente, você na sua posição, em uma pessoa, um desconhecido como eu. Eu saio daqui para dar para quem quer que seja, em Paris, Roma, Milão, qualquer coisa. Se o babado der errado, a gente resolve lá mesmo. Resolve lá mesmo. Vai sair roxo eu, vai sair roxo ele, entendeu? Mas essa sou eu, vou voltar a repetir. Então eu não posso me colocar no lugar de uma mulher que pensa 15 dias para fazer uma denúncia. Não, mas eu não tô falando uma mulher que diz assim, eu queria muito, meu sonho era dar pro Neymar. Eu não entendo alguém que tem um sonho de dar pro Neymar, mas também é um julgamento que eu não tenho que estar fazendo. Eu entendo. Eu não tenho que fazer esse julgamento. A visibilidade dele, a visibilidade que ele tem, provoca isso. Quer dizer, ele é um cara... Todo mundo conhece? Ele provoca a razão desse libido. Razão desse libido, né? Eu tô rindo, gente, mas é porque é pra minimizar mesmo isso, mas é muito pesado. Isso tudo é muito pesado. Mas onde eu quero chegar? E se fosse uma situação inversa? Se fosse uma pessoa famosa, uma mulher famosa, que prestasse uma queixa de uma pessoa desconhecida. Esse cara me estuprou. Sem nenhum... Eu não acredito que essa pessoa estaria solta. Então, quando eu falo disso da Nájila... Se provar, não. Inclusive, se ela provar contra ele, não interessa que ele é famoso ou que ele é o melhor do mundo, ou sei lá quem. Ele vai pagar por isso. Não tenha dúvida. O problema disso tudo é os danos que isso já causou, né? Já causou. Danos assim, independente de ela estar certa ou não. Ou de ele estar certo ou não. O estrago já foi feito. O estrago já está feito, né? O que eles têm que fazer hoje é um controle de danos, né? Para ter os dois, né? Só que eu percebo que, de verdade, eu já ouvi isso da boca dela. Ela não quer R$1 dele, ela já falou isso. Ela deixou claro que ela não quer o dinheiro dele. Então que não adianta, e eu acho que o primeiro advogado, ela me disse isso, ou eu ouvi em algum lugar, não tenho certeza, falando que ele que foi negociar. Né? Acho que foi o pai do Neymar que falou, que ele foi realmente, o pai do Neymar deu uma declaração falando que ele foi lá atrás de dinheiro, o primeiro advogado. E ela falou que em nenhum momento, em uma das entrevistas, ela fala que em nenhum momento ela quer dinheiro dele. Então, eu acho que... O que ela quer dele? Ela quer botar ele na cadeia, caso ela prove? O que ela me falou é que ela quer justiça. Eu quero justiça. De que forma?
pondo ele na cadeia. É isso? Eu não sei. Isso eu não ouvi dela. O que eu ouvi dela é que eu quero justiça. Ele causou estrago na minha vida, ele causou um trauma gigantesco em mim, eu quero justiça. Agora, se é muito difícil isso evoluir. Eu não sei, de verdade, como eu te disse, eu já pensei, mas e se acontecer isso? Nossa, aí você fica naquela, né? Porque você se preocupa, né? Como eu te disse, é a mãe do meu filho, e você fala assim, puxa, né? Então, existe uma preocupação muito grande. Porque apesar de ter falado isso, que levaria ele para visitar ela, não é uma coisa legal, nem de um lado e muito menos do lado dele, né? Tem quantos minutos, Bruno? Temos 40 minutos de entrevista. Eu vou deixar na íntegra, porque foi o que ele me pediu, que não editasse. Geralmente, quando eu edito as minhas entrevistas, eu converso mais de 1 hora com os meus entrevistados, então eu corto. Às vezes a gente brinca, tempos de pensar na resposta, tudo isso é cansativo. Esse aqui eu vou deixar na íntegra, para que vocês entendam o que aconteceu aqui durante essa conversa, o ponto de vista dele. Eu queria aqui fazer um pedido para a Nájila. Quando você me ligou, você falou assim, inclusive se você quiser conversar com ela também, e não me interessa conversar com ela, por tudo que já foi visto até hoje, entendeu, Steve? Uhum. Não me interessa conversar com ela, porque eu não quero expor uma outra mulher. Eu, como mulher e como mãe, eu não posso expor um convidado meu, divergir com ela, como isso já aconteceu com outras mulheres que eu não concordo com o comportamento e que a assessoria ou a própria se ofereceu para vir. Não, porque eu, como mulher, vou ficar divergindo com outra, entendeu? E aí pode ser que pessoas entendam que alguns já me chamam de machista, mas eu me considero uma pessoa justa, entendeu? Então, não é porque eu sou mulher que eu vou sair defendendo as mulheres, mesmo sabendo que elas têm razão ou não. E eu vou me dirigir aqui à Nájila, que eu tenho certeza absoluta que ela vai assistir o pai do filho dela aqui nessa entrevista. Eu queria, Nájila, como o Steven acabou de dizer, você é uma pessoa temperamental, num rompante você já deu uma facada no peito dele, correu o risco até de ter, né, feito uma coisa maior. Ok, você mesmo foi lá falar, olha, você fez o BO, fui eu que fiz. Mas você poderia estar indo lá falando, olha, eu matei uma pessoa, mesmo sem querer, mas matei. Né? Então, nas suas entrevistas, você diz, eu tinha muita vontade de fazer sexo com o Neymar. Ok, pode ser que no decorrer disso aí algo tenha saído errado, saiu, né? Tanto é que essa puta confusão aconteceu. Na minha opinião, você estragou a sua vida e você estragou a vida do cara também. Um estrago generalizado, né? Um estrago gigantesco. Continuo repetindo que aqui no meu coração, algo diz que isso não aconteceu, pelo pouquinho que eu conheço do Neymar. E mais, se ele te agrediu, se rolou violência doméstica, que denunciasse, sim. Se tem os advogados desistindo, e você insinua que pode ser que seja por causa de grana, como o outro lá que você disse que ficou com tablet e tal. Eu peço a você, Nájila, que como mãe de um menino de 7 anos que está em formação, entendeu? Põe tua cabecinha no lugar, se tranca você, conversa com Deus, rebobina a tua fita, vê onde foi que deu errado e se isso tem reparação, se esse dano tem reparação, tanto para você quanto para o Neymar. E às vezes a gente admitir que errou, ou que falou alguma coisa que não deveria, ou que não foi bem assim, não é feio. Não é feio. E se você tem a certeza do fundo do seu coração, mesmo depois dessa conversa com Deus, você falar, foi isso que aconteceu de verdade, eu estou certa do que eu quero, vai fundo. Mas se não, para. Pelo amor de Deus. Para pelo Luca, para pelo Steven, para pelos seus pais, pelos seus irmãos. Porque a gente só leva dessa vida a vida que a gente leva. Entendeu? A minha mãe me ensinou uma coisa, perca tudo, Dona Antônia, mas não perca o seu nome. E é o que eu gostaria que todas as mulheres levassem para si. Perde tudo, mas não perde seu nome. Porque só assim você vai ser respeitada. Meu amor, obrigada. Eu que agradeço. Viu? Do fundo do meu coração. Dá um beijo ao seu filho, protege ele o máximo que você puder.
Curta, se inscreva, compartilhe. Stevens, eu sempre esqueço o sobrenome. Stevens Alves. Stevens Alves. Na lata. Valeu. Obrigada, viu? Obrigado. Um beijo. Obrigado, Você é então. um cara muito legal. E não liga para as pessoas que te olham torto, porque não foi você que foi lá dar pro Neymar. Entendeu? Você não tem nada com isso. Beijo.